19h30 horas. Logo estaremos iniciando o nosso culto de adoração a Deus, o nosso culto online. Esperar que você entre aí, que você acesse. E desde já eu peço aos queridos irmãos que estejam sempre acessando pontualmente 19h30, porque as transmissões têm sido feitas pelo Instagram. O Instagram tem um limite, eu acho que de 1 hora. Glórias a Deus. Boa noite a todos que vão chegando. Boa noite ao Francisco, boa noite à minha família, a Anne, Lenissa. Graça e a paz do Senhor. Estão todos me escutando bem, vocês que já estão acessando? Amém? Glória a Deus. Logo, logo nós entraremos na presença de Deus em oração para buscarmos do Senhor o alimento, para glorificarmos o Senhor, para louvarmos a Deus por mais esse dia de vida, por mais esse dia de graça, de misericórdia, mais um dia de cuidado, de livramentos que o Senhor tem nos concedido. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Amém? Boa noite, Érica, a paz do Senhor. Boa noite, Diego. Saudade de todos vocês. Amém? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam firmes no Senhor, alicerçados no Senhor nesses dias de dificuldade, nesses dias de luta, nesses dias de situações de algumas barreiras. Amém? Estão me escutando bem. Obrigado, Érica. São dias que temos que nos consagrar. Enquanto os irmãos estão acessando para a gente começar, eu já peço para você ir preparando o teu coração, para você ir preparando o espírito. Eu creio que você já tem entrado na presença de Deus em espírito de oração para este momento, para que Deus possa falar com você, para que Deus possa falar com a sua vida e para cada um aonde essa mensagem chegar, e que você faça do seu local agora o local de adoração a Deus, de consagração ao Senhor, que o nosso louvor, a nossa vida, o fruto dos nossos lábios, que esse instante verdadeiramente venha a ser um momento de culto, um momento de busca. E mais uma vez eu enfatizo que se você puder, na medida do possível, se desconectar com as coisas exteriores ao seu redor, que você possa concentrar agora neste que é o momento de ouvirmos a palavra de Deus, de louvarmos ao Senhor com as nossas orações. Falta-nos o louvor tocado, falta-nos o louvor cantado, mas com certeza este é o momento propício, é assim que o Senhor tem permitido nos congregar, virtualmente, mas nunca longe da palavra de alimento, de vida dele. Isso é mais importante. E eu creio em nome de Jesus que quando essa pandemia cessar, os casos diminuírem e termos ali novamente uma liberdade de congregar, algo realmente testificável. Não do jeito que está, da forma que está, eu sou contra qualquer tipo de aglomeração, mas que assim que isso terminar, nós vamos voltar a congregar, nós vamos estar ali no nosso local do templo, que Deus vai providenciar isso em nome de Jesus, amém? Nós estamos com 6 pessoas, e vamos entrando, gente. Boa noite, Jeane, boa noite, presbítero Lucijane. Quem mais eu não dei boa noite? Boa noite, Priscila. Aleluia, glória a Deus. Podemos sim crer no amanhã, sim, meu irmão. Irmãos, enquanto nós vamos orar e os irmãos vão entrando, eu quero só lembrar de estar orando pelos irmãos que estão enfermos, pelos aqueles que estão em tratamento, pelos irmãos que estão infelizmente enlutados, tá? Aí você não se esqueça de orar pelaquela lista que tem no grupo ali da nossa igreja. Ore de imediato, vem no meu coração a vida do Carlinhos, ou a vida do Gesisley, da Jeane, pai da Jeane, o Daniel, a Cíntia, que é a esposa do Daniel, e de uma série de pessoas que nós sabemos que estão internados, que estão no processo de tratamento.
Saudade é grande, vocês não imaginam como a vontade de vê-los é enorme, né? Como faz falta, né? A comunhão, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força, amém? Antes de nós entrarmos em oração, já quero deixar aqui o texto marcado para ficar fácil para você. Nós vamos ler João capítulo 20, verso 19 ao versículo 22. E depois o primeiro capítulo de Atos, apenas 2 ou 3 versos de lá, amém? Antes de nós entrarmos propriamente aí na palavra e os irmãos chegarem. Então nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 ao versículo 23. E depois nós vamos estar lendo o livro de Atos, capítulo 1. Se eu não me engano aqui, 1 ou 2 versos apenas e eu te passo. Glórias a Deus. O tempo aqui é precioso, depois isso aqui vai ficar gravado. Mas como eu disse, é importante que nesse momento você faça da sua casa, do local que você se encontra, esse momento de culto, de adoração a Deus. Evite qualquer tipo de situação exterior que venha te desconectar, né? Nós vamos adorar a Deus aqui na palavra, vamos adorar a Deus nas orações. E o Senhor Deus vai escutar o nosso clamor, o Senhor Deus vai visitar você na sua casa, o Senhor Deus já está levantando as suas mãos e Ele já está com o anjo dele rodeado, ladeado as nossas vidas e a sua vida, de forma que, em nome de Jesus, você vai ser impactado nessa noite pela presença do Altíssimo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, louvando ao Senhor pela recuperação dos que foram recuperados, né, nesse processo terrível. Jerônimo, glória a Deus, Deus fiel, para ouvir as nossas orações. Amém? Eu acredito que nós podemos entrar em oração. Eu te convido a orar comigo nesse instante, em nome de Jesus. Se você puder, abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença agora. Deus, nós queremos te agradecer e queremos te louvar, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de termos esse alimento espiritual ainda bem acessível, facilitado às nossas vidas, aos nossos ouvidos espirituais, que eles sejam abertos. Meu Deus, Deus da provisão, Deus do cuidado, Deus do amor, Deus que estende a mão e não encurta essa mão de forma alguma. Ó Deus, em nome de Jesus, seja glorificado, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos livramentos, pelas curas, ó Deus, pela saúde, pela recuperação dos irmãos, pela recuperação daqueles que estavam enfermos, aqueles que vão curar em nome de Jesus. É a mão do Senhor que está conduzindo a cada enfermo, é a mão do Senhor que nesse instante está, ó Pai, visitando o Gessilei, visitando, ó Deus, em nome de Jesus, a Cíntia, o Daniel, visitando a tantos enfermos, visitando, ó Pai, a Lucismar, a sua casa, o seu esposo, o Benjamin, seu filhinho. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu poder que opera agora em todos os lugares, que não está preso, esta tua mão que não está impedida de acudir e de ajudar, vá de encontro agora, Senhor, que os céus espirituais venham ser abertos, ó Deus, sobre, ó Pai, o ambiente a qual esta palavra será ministrada, essa palavra que é vida, essa palavra que é viva, que é eficaz, que vai promover, ó Deus, ó Pai amado, uma corrente positiva de amor e de conectividade, ó Deus, misturando e mesclando, ó Deus, esta mensagem a todos quantos, ó Pai, ouvirem, retransmitirem. Deus, eu oro agora por tua igreja, que tem se congregado dessa forma. Este é o momento, esta é a forma que o Senhor permitiu. E eu louvo, e nós te louvamos e te agradecemos por este privilégio de abrir os nossos lares, de ter, ó Deus, a oportunidade da Santa Palavra chegar e adentrar os nossos corações. Proteja cada um aqui como o Senhor tem protegido. Guarda-nos, ó Pai, guarda esta nação, guarda os governos estabelecidos, desde o presidente, ó Deus, até, ó Pai amado, o vereador de cada cidade. Tem misericórdia dos nossos governantes, tem misericórdia dessa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você possa daí dizer um glória a Deus e um amém bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo. Que essa paz de Deus te visite agora, meu querido irmão. Visite agora, aleluia, em nome de Jesus.
Queridos, se você abriu o texto que nós vamos ler, eu repito, está no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Amém? Faremos a leitura até o versículo 23. Com todo temor, reverência à palavra de Deus, façamos esta leitura agora. E assim está escrito. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, e portanto os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus por esta palavra. Glórias a Deus, Senhor. Que esta semente seja agora lançada numa terra fértil. Que esta semente, ó Deus, produza frutos a 30, 60 e a 100 por um. E que no nome de Jesus repreendido está toda ação de demônios que vem contra a tua palavra. Que essa semente no coração de cada um que agora está escutando, ó Deus, e repreendido está todo mal em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, boa noite. Nós estamos nesta noite, não poderia ser diferente. Não poderíamos deixar de falar da ressurreição de Jesus, da Páscoa que é o Senhor Jesus. Desse cordeiro que foi imolado antes da criação do mundo por mim e por você, que foi entregue na sexta-feira, às 18 horas, há mais de 2021 anos atrás. Acontecia esse sacrifício por mim e por você. O Cordeiro Santo de Deus estava sendo crucificado. A palavra diz que pôde-se escutar o brado do Senhor Jesus Cristo dizendo: está consumado, tetelestai, Pai, em ti e para ti eu entrego o meu Espírito. O Cordeiro Santo de Deus, outrora prefigurado em figuras do Antigo Testamento, como sendo aquele cordeiro sem mancha, sem defeito, que era sacrificado pelos sumos sacerdotes, para que a nação de Israel pudesse ter ali comunhão, pudesse ter também o pecado expiado, escondido. Agora o Cordeiro de Deus se manifesta. Então, desde a sexta-feira agora até hoje, nós comemoramos esse lapso temporal, que é a sexta-feira da paixão do Senhor Jesus, o sábado da aleluia, como muitos aí dizem, né? E o domingo da ressurreição, o domingo da vitória, o domingo da glória, o domingo da ressurreição de Jesus, sabe? O domingo da vitória. Porque eu quero que você entenda isso, porque ele venceu. Porque a vitória é verdadeiramente o que ele fez por mim e por você. Porque a ressurreição de Jesus Cristo nada é menos do que isso, do que a vitória do Senhor sobre os principados, sobre os potestades, sobre os poderes. É a vitória do Senhor para mim e por você. É a vitória de Jesus pela alma, pela humanidade. É interessante que na sexta-feira, quando Jesus estava sendo crucificado, você conhece muito bem o relato, diz a palavra que na hora nona, às 3 horas da tarde, houve trevas. Houve trevas sobre a face da terra, porque ali havia uma expectativa de um poder das trevas. A hora das trevas tinha chegado, a escuridade dominou o mundo. Nas 3 horas da tarde, como que se dizendo, nós vencemos o Filho de Deus, ele está crucificado. Mas mal poderia entender que a morte do Senhor, na realidade, era a vida, porque ele venceu. A morte foi um ato de entrega por nós. E a morte, ela não permanece naquele que pode vencer todas as coisas. E a morte não segurou Jesus. O túmulo não pôde segurar Jesus. A rocha que foi colocada sobre o túmulo não pôde segurar Jesus. Jesus venceu. Aleluia, Jesus venceu. Diz aqui nesse texto também, em outras partes, que eu não vou adentrar,
mas que quando diz que Maria Madalena, a primeira a chegar no túmulo, no domingo de manhã, bem cedinho, oh, aleluia, o corpo já não estava mais ali. Jesus havia ressuscitado. Diz o relato bíblico que sentado a uma cabeceira e aos pés do túmulo estavam 2 anjos, 2 varões vestidos de branco. 2 anjos, e que vira para Maria e diz: o que você está procurando? Aquele que vive não está entre os mortos, aleluia. 2 anjos, isso nos lembra o simbolismo da arca da aliança que tinha ali sobre a sua tampa ali, 2 querubins olhando para baixo, um embaixo, outro em cima. A figura da ressurreição de Jesus, que a arca representava a presença de Jesus, desse Jesus vivo, desse Jesus eterno, desse Jesus que morreu e ressuscitou por nós. Ao cair da tarde, daquele dia, diz o verso 29, o primeiro dia da semana, domingo, hoje, ao cair da tarde de hoje, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Olha só, eu quero fazer uma alegoria, porque a ressurreição de Jesus é vida. A ressurreição de Jesus, ela é alegria. A ressurreição de Jesus, ela é o expulsamento do medo. É o expulsamento das prisões. A primeira instância morreu, acabou-se os sonhos, acabou-se a alegria. Mas a ressurreição, ela vem para dizer, olha, pelo contrário, a alegria está viva, a salvação está viva, o poder de ressuscitar aqueles que morrem está nesse que ressuscitou. E diz que Jesus, na tarde de um domingo, talvez um domingo como esse, onde diz a palavra, os discípulos se encontravam com as portas trancadas, talvez trancadas, diz aqui, com medo dos judeus. A alegoria que eu faço, talvez hoje em dia, neste mesmo domingo, talvez algumas pessoas, algumas famílias, alguns entes estão trancados, não com medo dos judeus, mas com medo de tudo, com medo da insegurança, com medo da morte, com medo de morrer. Estão trancadas de uma forma literal, mas também de uma forma espiritual, trancada a porta da casa física, e não saindo para os lugares, para a rua, com medo, você sabe do que eu estou falando. Mas também uma porta que se fecha no interior, na alma e no coração, que é uma porta que está também produzindo ali e trancando essas pessoas dentro de si mesma, no medo não dos judeus. Os judeus aqui representavam a perseguição. Os judeus aqui para os discípulos representavam a perseguição para a morte da morte. Quantas pessoas hoje não estão trancadas neste que é o domingo da ressurreição de Jesus? Quantas pessoas não estão trancadas, com as mentes trancadas, com o coração trancado de pavor, com a mente trancada de perspectiva se haverá um futuro bom, animador? Quantas pessoas estão trancadas? E diz que eles estavam trancadas às portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Esse é o Jesus que ressuscitou, que já ressuscitou, que vivo está eternamente. É esse Jesus que agora entra nos nossos lares, que entra nessa sua casa fechada, que vai agora entrando nessa porta fechada pelo pavor, pelo medo. Essa porta fechada da mente, do coração, das emoções. Essa porta fechada que não tem coragem de dizer um oi, que não tem coragem de botar sequer o nariz para fora. Trancada de todo medo, trancada de toda situação de angustiamento que o mundo passa. Porque as notícias são ruins, as notícias são catastróficas, as notícias não são boas, os relatos não são bons. Isso tem produzido medo e angustiamento de alma. E esses que estavam fechados com medo dos judeus, esses que estavam fechados nesse domingo da ressurreição, a esse Jesus entra e diz:
paz seja convosco. Esse é o Espírito de Jesus que hoje entra na tua casa, em nome de Jesus. Que entra onde você se encontra e diz, paz seja convosco. É a paz. É a paz onde Jesus penetra e diz, não temas. É onde Jesus está entrando agora nos corações angustiosos, nos lares temerosos. É Jesus entrando nesse instante dizendo, não tenha medo, tenha paz. E ele diz no verso subsequente, e dizendo isto, lhes mostrou a mão e o lado, para ficar bem claro que era ele, que era o Cristo ressuscitado. Olha aqui minha mão, olha aqui o sinal dos cravos furados, sou eu mesmo, eu ressuscitei, eu estou aqui, eu cheguei, sou eu, Jesus, e eu estou declarando, paz seja sobre a sua vida. Mostrou ali, testificavelmente, o sinal dos cravos, o sinal das suas feridas. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, após mostrar os sinais, paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus entra nesse cenário de medo, nesse cenário de portas fechadas, nesse cenário de terror, nesse cenário de angustiamento, e ele repete por 2 vezes. Ele mostra sinais testificáveis de que é ele que está ali. E ele sopra o Espírito Santo. Pai seja convosco, da mesma forma que o Pai me enviou a pregar, me enviou a anunciar o ano aceitável do Senhor, me enviou a proclamar a salvação aos cativos, liberdade aos perdidos, aos aprisionados, aos angustiados de alma, aos oprimidos pelo inferno e pelos demônios. Ele diz, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Nós ainda somos esses comissionados de Jesus. Nós somos esses que Jesus entra e promove paz. Paz em mim, paz em você. E diz, vai agora. Só tem paz, só pode dar paz aquele que tem paz. Só pode proclamar liberdade aos cativos aquele que foi liberto, que não é mais cativo. Aquilo que Jesus fez por mim, fez por você. Essa salvação, essa liberdade, essa libertação de todo esse tipo de opressão que se nomeia. Ele agora me dá e te dá essa autoridade de propagar isso, de ir. E ir talvez do jeito que nós podemos ir, da forma que nós podemos ir, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, cultuando a Deus talvez dessa maneira aqui, num culto online, remoto, mas também para a glória dele, indo e levando. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Capítulo de Atos, no versículo 1, capítulo 1, abra lá por favor. Atos capítulo 1, verso de número 4, diz ali, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Será esse o tempo? Jesus disse, olha, a promessa vai cumprir. O Espírito Santo será derramado, o Espírito Santo será enviado, e ele já foi enviado, e ele já foi derramado. O que nos falta talvez é essa ousadia e essa coragem de ir e receber e nos apropriarmos dessa tão grandiosa obra que é a salvação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive sempre eterno, que está vivo agora, vivo no nosso meio. Mas o que me chama a atenção aqui em Atos, neste verso que lemos,
Em específico é o versículo 6, que diz que então os que estavam reunidos com Jesus, Jesus depois de ressuscitado, que andou por mais de 40 dias e apareceu por cerca de 500 dos seus discípulos que testificaram ali a sua ressurreição de diversos relatos. Nesse instante, reunidos, eles lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures a Israel? Olha só, Jesus anda 3 anos e meio com eles, com os discípulos, ensinando, falando do reino, falando do amor, produzindo sinais, prodígios e maravilhas, e dizendo: se arrependam, convertam-se, o Evangelho é amor, eu não vim aqui para reinar. Pilatos, antes da crucificação, no julgamento de Jesus, pergunta: tu és rei? E ele fala: eu sou rei, mas eu não sou rei deste mundo. Eu não vim para tomar aqui o seu lugar, Pilatos. Eu não vim para sentar no seu trono ou no trono de César. Não é isso. Só que a mente dos discípulos andava um tanto quanto cauterizada ainda. Apesar de andar 3 anos e meio com Jesus e sabedor de todas as coisas que Jesus ensinou. E depois Jesus ressuscitou. E dizendo: é para vocês levarem este evangelho que eu levei, sem modificá-lo. Falando que o reino de Deus é assim, essa interiorização do amor dentro de nós, a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí chega lá um grupo e pergunta: vai ser esse momento agora que o Senhor restaurou, que o Senhor ressuscitou, que vai ser restaurado Israel? Um reino físico? Muitos ainda pensavam e criam que o Senhor Jesus literalmente ia restaurar um reino físico de Israel. A gente vê muitas pessoas perdendo tempo, pedindo para Deus restaurar um mundo caído. Ele já fez isso. Mas eu vejo muitas pessoas pedindo para Deus restaurar algo que Ele já disse que vai acontecer. É agora que o Senhor vai restaurar o Brasil? É agora que o Senhor vai acabar com a corrupção no mundo? É agora quando? Jesus está falando: presta atenção. Vocês estão ainda com focos errados, discípulos. Presta atenção. Vocês ainda estão com foco errado. O Israel a ser restaurado é uma restauração espiritual. Ainda tinha discípulos que estavam pensando que Jesus, depois de ressuscitado, ia fazer algo sobrenatural, como sobrenatural foi a sua ressurreição, e destituir todo o Império Romano e se assentar no trono de César e dizer: agora Israel é que manda, Israel é que governa. Eu sei que você ouve muitos relatos de pessoas que têm transmitido para você e tem chegado essa mensagem empírica, subliminar, explícita na mente e talvez condicionando o inconsciente de muitas pessoas, dizendo: não, fica tranquilo, Deus vai mudar o Brasil, vai acabar com a corrupção no Brasil, Deus vai acabar com tudo isso que está errado no Brasil. Enquanto essa mensagem é propagada, as mentes são cauterizadas a não colocarem a paz aonde a paz tem que estar, que é nos céus, que é na promessa de novos céus, que é na promessa de onde nós vamos. Enquanto esse tipo de mensagem é transpassada, repetida, de um reino terreno, de uma conquista terrena, a paz que as pessoas procuram, elas colocam nas coisas deste mundo, e por isso é que elas sofrem. É por isso que se vê as injustiças, é por isso que se vê as corrupções e sofrem, é por isso que vê as desigualdades e sofrem, é por isso que vê o roubo e sofrem, é por isso que pensam que não vão dar conta de viver nesse mundo, porque sofrem. Prestem atenção no que eu quero te dizer em nome de Jesus. A nossa oração em Deus, ela tem um poder maravilhoso de fazer transformações, de mudar tempos e estações, de socorrer vidas e de estender o auxílio divino segundo a vontade de Deus sobre muitos. Mas quando você olha para o escopo da palavra de Deus, o qual Jesus disse já está consumado, eu ressuscitei para levar vocês para os céus, preste atenção, o seu coração tem que ser agora começado a ser condicionado, a sua mente a entender de uma vez por todas
que você não é cidadão do Israel terreno, que não é o Israel terreno que vai ser restaurado, que a igreja do Senhor Jesus não vai dominar os montes mundanos, que a igreja do Senhor Jesus não vai dominar essa terra. A igreja do Senhor não vai dominar essa terra, ela não vai governar essa terra, porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. A igreja do Senhor tem cidadania celestial e não cidadania terrena. Quando te ensinam que a igreja de Jesus, ela tem cidadania, ela tem governo terreno, estão falando para você que é aqui que seus valores têm que ser implantados. E as pessoas estão sofrendo porque foram ensinadas dessa forma. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que a paz que transcende entendimento é a paz atemporal, é a paz longe de toda camada natural, materialista. É por isso que caem 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda e eu não sou atingido. É por isso que eu passo por tormentas e você passa por tormentas e tempestades e o vento te sopra e te joga de um lado para o outro com o aumento dos rios e aumento das tempestades e você não sai do lugar, você não é abalado. Por quê? Porque a exterioridade desse mundo não te abala mais, porque você está na rocha celestial, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. O Senhor vai restaurar Israel. Eu quero que você entenda isso, porque nós temos que prepararmos para isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Porque se nós cremos que vamos para o céu, que lá é o nosso lugar, nós também temos que entender que indo para lá é o melhor lugar. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que essa tem que ser a oração que nós devemos repetir. Não, Senhor, seja feita a tua vontade, assim como eu determino na terra. Senhor, seja feita a tua vontade, e assim será, porque eu estou dizendo em nome de Jesus. Não, seja feita, Jesus ensinou a orar, seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, a vontade de Deus. O mais difícil hoje em dia para as pessoas é descansar na vontade de Deus, porque querem que as vontades humanas sejam concretizadas. Quando você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você descansa, meu querido. Você não teme, você não tem pavor. Deus está nos preparando para isso, o Espírito Santo está nos preparando para isso. Amém? Aleluia. Nós estamos celebrando hoje a Páscoa da ressurreição. E eu quero trazer alguns apontamentos para você ficar firme na questão dessa ressurreição pascual, que é a ressurreição de Jesus para mim e por você. A ressurreição do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Na Páscoa, na verdadeira Páscoa tem que acontecer algo. Na verdadeira Páscoa, na realidade, duas coisas acontecem. A morte do Cordeiro e a morte daqueles por quem ele morreu. A verdadeira Páscoa tem que acontecer isso. Porque é isso que significa a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é a morte do Cordeiro e a morte daqueles por quem ele morreu. Então, não é só Jesus que morre. Somos nós por quem ele morreu também. Aleluia, voltamos. O sinal caiu rapidinho. A verdadeira Páscoa acontece dessas duas formas. A morte daqueles por quem Jesus morreu e a morte do Cordeiro Santo de Deus. Na morte de Jesus, eu não escapei da morte. Eu morri com ele. Vocês estão me entendendo? Ah, mas o Senhor Jesus venceu a morte. Eu estou falando de outro aspecto aqui. Na morte de Jesus, eu não escapei da morte, eu morri com ele, a fim de que eu possa também viver com ele. É isso que você tem que entender. É nesse aspecto de morte que eu estou falando. Eu não estou falando da morte do aguilhão, da morte do inferno. Eu não estou falando da morte e do poder do diabo e do poder dessa morte. Eu estou falando que é uma simbiose, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós somos um. Então, quando a Páscoa acontece na nossa vida, é para celebrar a morte do Senhor, mas é para celebrar também a minha morte e a sua morte.
É isso. Se Jesus morreu, eu também morri com Ele. Nós também morremos com Ele. Porque eu só ressuscito na ressurreição de Jesus. Se Ele morreu e eu morri com Ele, eu só ressuscito quando Ele ressuscita. Eu só ressuscito na ressurreição de Jesus. E é por isso que nós devemos morrer. Morrer em alguns aspectos que muitas vezes nós não compreendemos, que temos que morrer constantemente, que constantemente, em alguns aspectos, diariamente, tem que existir uma Páscoa em nossas vidas. E não só uma data específica celebratória. É isso que você tem que entender. Porque todavia Jesus morreu por nós, independente de que eu tenha aceitado morrer com Ele em sua morte. Mesmo que a gente não entende isso, mas Ele já morreu por mim e por você. Mas quando eu entendo que Ele morreu por mim, que essa palavra me ilumina, eu também tenho que morrer por Ele. Cristo Jesus, Ele deu a vida por nós, estando nós ainda separados de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Nós ainda separados do Senhor, inimigos do Evangelho, é o que diz, por exemplo, em Efésios, no seu capítulo 2. Ele morreu ainda, nós somos pecadores, o justo pelo injusto. Antes de eu decidir morrer por Ele, Ele já havia morrido por mim. A expressão Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo significa exatamente isso. Que Ele morreu antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse qualquer criação. Então, se Jesus morreu, eu preciso morrer. Porque se Jesus ressuscita, eu só posso ressuscitar na ressurreição dele. Então eu tenho que morrer nele. Morrer nele em diversos aspectos. É com esse entendimento que eu devo também me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. É esse tipo de morte que nós temos que morrer todo dia. Que tem que ser Páscoa todo dia. É essa morte para o pecado. É essa morte que eu preciso morrer, porque essa morte também prefigura a minha ressurreição em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Ora, se Cristo Jesus foi pregado no madeiro pelo pecado, morto pelo pecado, eu que fui salvo pela cruz e pelo madeiro na ressurreição dele, vivos na ressurreição em Cristo Jesus, tenho que crucificar a minha carne, que é o meu desejo pecaminoso, todos os dias. E é essa mensagem que eu quero lhe passar em nome de Jesus. A morte do pecado, a morte da natureza carnal. Se eu ressuscitei em Jesus, a partir de então, eu entendo que cada dia, a cada instante, o pecado tem que morrer na minha vida. Esse pecado que desagrada a Deus, esse pecado que nos afasta do Senhor, esse pecado que tenazmente nos assedia, esse pecado que verdadeiramente tem sido a nossa luta diária, constante, a cada momento. Irai-vos e não pequeis, não deixe a ira, o sol se pôr sobre a ira. Picou, irou, peça perdão. Não faça aquela oração de desapego, desafego de consciência, não. Ora agradecendo a Deus pelo seu dia. Ora agradecendo a Deus pelo livramento. Vá dormir e agradeça a Deus. Faça ali uma breve meditação antes de dormir. Senhor, em quem eu ofendi? Se eu ofendi alguém, em palavras, em pensamentos, em ações, em negligência, se eu tive a oportunidade de praticar o bem e não pratiquei, em dizer amor na vida do próximo e não fui. Isso também é pecado. Negligenciar o amor é pecado. Então é ter essa consciência limpa diante de Deus. Senhor, tu morreste por mim. Neste domingo o Senhor ressuscitou por mim. Eu tenho que morrer na minha vontade egoísta, desumana, sem amor. Eu tenho que me arrepender e fazer morrer as obras infrutíferas da terra, da nossa vida sobre essa terra. Para que da mesma forma que eu ressuscitei em Cristo Jesus, os céus me esperam, a vida eterna nos espera.
Então, meu querido irmão, tendo esse tipo de consciência acerca que nós temos que morrer para o pecado, e fugir do pecado que nos assedia, tendo esse tipo de consciência, presta atenção. Esqueça então essa questão um pouco da Páscoa do ovo, da Páscoa que é do ovo, da Páscoa que é do coelho, da Páscoa do ovo, que é essa Páscoa material, que é essa Páscoa comercial, e celebre a Páscoa do Cordeiro Santo de Deus. Celebre a Páscoa do Cordeiro Santo de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo por mim e por você. Celebre a Páscoa da ressurreição do Cordeiro e não a Páscoa do ovo, e não a Páscoa do coelho da Páscoa, e não a Páscoa do ovo, que é essa Páscoa do material, que é essa Páscoa do comercial, que eu te trago uma analogia muito atual, porque muitas pessoas hoje estão celebrando literalmente a Páscoa comercial, não no sentido da troca de um ovo, não é isso que eu estou falando aqui, nem falando que isso é errado. Eu estou falando aqui naquele sentido, quando eu faço uma alegoria da Páscoa do ovo, da Páscoa comercial, da Páscoa material, é a Páscoa que está dentro das igrejas de tantos templos aí, que dizem que amam Jesus e que celebram a ressurreição de Jesus e que celebram a Páscoa, mas que estão ali tirando dízimo, trismo, cobrando a oferta que você não deu, cobrando aquilo ali, exigindo ali que você, traga aqui a sua oferta e Deus vai te abençoar. A pessoa está carente, traga aqui a sua oferta que Deus vai, de gratidão, porque você não pegou coronavírus, traga a sua oferta para isso, traga a sua oferta porque Deus te salvou, traga a sua oferta porque Deus morreu na cruz por você, traga a sua oferta. Tetelestai, está consumado, ele disse, nada que o homem podia fazer, ele conseguiria fazer, por isso Jesus fez tudo por nós. Aí hoje, essa figura de Páscoa comercial do ovo está dentro das igrejas, dizendo, olha, você tem que dar. Dá para Deus, porque Ele te salvou, porque Ele te livrou, porque Ele te protegeu. Olha, essa é a Páscoa do ovo. Que não está só nos supermercados, que não está apenas no marketing das televisões para essa época comercial, não. Está dentro das igrejas. Só que com outra conotação. Uma conotação mesquinha, diabólica, enganativa, como enganado é todo aquele que age pelo diabo e é agente do diabo para enganar. Esse tipo de Páscoa. Estão dizendo, Jesus ressuscitou, é a Páscoa. Mas traga aqui seu dízimo, porque se não fizer seu dízimo, a maldição vai te pegar. Eu já fiz um estudo sobre dízimo. Se você não traga a sua oferta, se você não trazer a sua oferta, você não vai colher as coisas materiais. Aquele jogo de barganhas, de trocas. A pessoa fica a vida inteira dentro da igreja, barganhando, trazendo oferta e dízimo, trazendo trocas com Deus, porque pensando eles que nas trocas com Deus estão agradando a Deus, e em contrapartida estão sendo abençoados por agradarem a Deus, materialmente falando. Essa é a Páscoa do ovo, essa é a Páscoa comercial, essa é a Páscoa material, é disso que eu estou falando. Não estou falando de você pegar, comprar um ovinho de Páscoa e dar para sua criança, para seu filho, para sua esposa, para seu marido. Estou falando desse sentido religioso e espiritual que tem entrado sorrateiramente dentro das igrejas. Então, quando eu falo de ressurreição, quando eu falo em nome de Jesus nessa noite de Páscoa, eu estou dando um recado pelo Espírito Santo de Deus a esses mercantilistas da fé, a esses religiosos que não sabem celebrar a verdadeira Páscoa, mas que cauterizam e enganam os corações das pessoas que têm que entender o real sentido da Páscoa, que é a tua salvação e a ressurreição daquilo que Jesus fez por toda a humanidade. Então celebre em nome de Jesus a Páscoa do Cordeiro Pascual, e não a Páscoa do ovo, e não a Páscoa comercial, a Páscoa daquele que morreu e ressuscitou por mim e por você, meu querido irmão. A Páscoa tem que ser a minha morte, e isso eles não ensinam, né? A Páscoa tem que ser a morte, e eles não ensinam isso. Eles só falam que Jesus morreu, mas que nós também que você não precisa mais morrer pelos erros, pelas falhas, pelo pecado. A Páscoa tem que ser a minha morte, como foi a morte de Jesus, para que tenhamos também superior ressurreição, como foi a ressurreição superior, espantosa de Jesus. Vocês estão me entendendo? É isso que eu estou falando. Paulo diz, olha, fazei morrer a vossa natureza carnal. E a descreve de tal maneira como sendo aquilo que mata a alma, aquilo que mata o espírito, que é a maldade, que é a inveja,
que é a luxúria, que é a prostituição, que é a amargura, que é o ódio, que é as gritarias desenfreadas, que é a maldade no falar, entre tantas e tantas outras coisas. Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza, que é carregada desse tipo de coisa. Em nome de Jesus, eu estou aqui falando dessa morte, para que você entenda o real sentido da Páscoa e da ressurreição, porque é dessa forma, absorvendo esse entendimento e acatando isso, é que vamos ser ressurretos com Jesus em novos céus e em nova terra. É isso que é o primordial, que é o mais importante. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, fazer morrer toda a inveja, tudo isso. A verdadeira Páscoa é existencial, ela é na vida. Segundo o Evangelho, é isso. É todo dia. É algo que a gente faz constantemente. Esse é o real sentido da Páscoa. Você tem celebrado a Páscoa só no dia de hoje? A ressurreição de Jesus só hoje? Ou é algo constantemente na sua vida? É algo que já foi produzido na sua mente, uma transformação de pensar, uma metanoia, de tal forma que agora você deixa de cumprir rituais, de datas, de dias específicos e vive isso constantemente, porque isso agora já te absorveu e faz parte do seu viver diário e cotidiano, como sendo um ser transformado, mudado, ressuscitado espiritualmente, um ser que tem uma nova consciência em Cristo Jesus e que, portanto, agora os seus valores estão celestiais e espirituais, e você pratica isso de uma forma espontânea no seu dia a dia. É quando você fala com o seu vizinho, é quando você sai para trabalhar, é quando você abraça a tua esposa, carinha seus filhos, é quando você está no dia a dia da vida. Isso é Páscoa. Esse é o real sentido da Páscoa, da ressurreição em nome de Jesus Cristo. Se você crê que eu falo pela boca do Espírito Santo, por Deus que me diz para falar isso aos nossos corações, entenda isso, guarda isso na sua vida, pratique e tira tudo isso que você aprendeu errado. Não ensinam esse tipo de coisa, as pessoas não falam isso nos templos, as pessoas não aproveitam as oportunidades para ensinar o evangelho verdadeiro, mas o evangelho do socialismo, o evangelho do clube da igreja, do clube do relacionamento ali, e da música boa rolando, que afaga o meu coração, que massageia o meu ego, que faz eu sentir bem e me prepara para ofertar, porque eu sou condicionado pelo medo, me prepara para escutar mentiras e fábulas de velhas caducas através do evangelho distorcido, com N mentiras inseridas em algumas porções verdades. A Páscoa é todo dia. A Páscoa é existencial, é na nossa vida. É nisso, é no dia a dia. A verdadeira Páscoa, segundo o Evangelho, é isso. E a nossa cura é morrermos. Amém? A nossa cura, a minha cura e a sua cura é se nós morrermos. Porque o Evangelho é assim, ele é doido para o mundo. Ele é contraditório, segundo os padrões interpretativos do mundo. É desse jeito que o Evangelho funciona. A nossa cura é quando nós morremos, a fim de que possamos provar a outra vida, que não é ainda lá no além vida, mas é aqui e agora. Já começa aqui, praticando bem, orando pelo próximo, profetizando o amor do próximo, dizendo: Senhor, aconteceu, louvado seja o teu santo nome. Senhor, não aconteceu, louvado seja o teu santo nome. Senhor, veio da forma que eu pensava que viria, louvado seja o teu santo nome. Senhor, não veio de jeito nenhum da forma que eu planejei, Senhor. Louvado ainda seja o teu santo nome dessa forma. Vocês estão prontos para viver essa verdadeira Páscoa? Para ilustrar esse fato, dessa Páscoa que é no dia a dia, que é na vida, que quando morremos em Jesus, quando a gente morre em Jesus, vou ilustrar isso para você. Por exemplo, é quando a nossa reputação cai diante dos homens, por amor a Cristo. É quando você é injustiçado, quando você é dito de falso profeta, pregando o verdadeiro evangelho, na consciência do evangelho. É quando vira para você e fala: olha, você é herege, você é da igreja que prega heresias, você é rebelde. Quando na realidade você só está falando do Evangelho. Por exemplo, é isso. Essa reputação diante da igreja, diante dos religiosos, diante do mundo. É quando a sua reputação e a sua justiça própria cai.
É quando a glória humana cai, é quando a honra humana cai. E tudo quanto seja importante e elevado entre os homens, cai diante de você. Quando isso tudo acaba por nós, acaba para nós, então é aí que começa a vida. A vida. Porque bem-aventurado é aquele que é perseguido, que morre pelo amor e pelo Evangelho, que é perseguido pelo Evangelho, que morre pelo Evangelho, que morre e é perseguido pela verdade. Que Deus fala, olha, podem até tentar fazer calar, mas o meu Espírito Santo é que envia a mensagem. Podem até fechar portas, mas eu é que abro portas. E agindo eu, quem impedirá? Eu farei e faço aquilo que convém para que o Evangelho meu seja ministrado da forma que tem que ser ministrado por aqueles que eu tenho levantado para ministrar esse Evangelho da ressurreição, da verdadeira Páscoa. Você quer ser um desses? Você é um desses? Prepara então para ser perseguido. Prepara para sua fama e sua honra ser jogada lá na lama entre os homens. Prepara. É isso. O prêmio nesse mundo para quem prega o Evangelho é essa perseguição. E o que eu vejo, nós já estamos encerrando e vamos orar, mas o que eu vejo é que muitos usam uma falsa moralidade em nome de Jesus, mas que ainda não morreram nas suas moralidades religiosas. Vocês estão entendendo? Que impedem, através dessa moralidade religiosa, de amar o próximo, sem barreiras, sem preocupações, como Jesus amou, como Cristo amou. Então eu vejo ainda uma falsa moralidade religiosa em nome de Jesus. Esse videozinho aqui está fechado, está aberto no Instagram, não tem problema se escapulir não, do que eu vou falar, porque até mesmo depois eu vou compartilhar se der conta no Facebook. Mas, por exemplo, quando eu digo de falsa moral religiosa, de religiosos aí que e não aprenderam que o amor no próximo não é simplicidade, é acolher as pessoas em amor, não é fazer julgamento, não é fazer briga, não é brigar porque eu sou isso aqui, pronto, isso que é de Deus e ninguém mexe, não, que é de Deus ninguém toca, é Deus que cuida, não é o homem que cuida não. Mas eu estava, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o prazer de levar o Evangelho de todas as formas, pregando, falando, vivendo, através da Bíblia, ou não. E o Cristo me libertou de toda a religiosidade, glória a Deus, como eu sou grato a Jesus que me libertou disso. E eu coloquei essa semana, se não me engano agora, um videozinho com uma brincadeira bem inocente, mas totalmente inocente. Coloquei até nos meus status, coloquei aberto para quem quiser ver, coloquei alguns grupos familiares, coisa tranquila, porque eu entendo que dessa forma eu também cativo pessoas. E eu coloquei, por engano, vou voltar aqui, travou, voltou? Eu coloquei essa brincadeira, por engano, num grupo de religiosos, um grupo de muitos pastores. Graças a Deus, apenas 2 se manifestaram dessa forma. Um desses pastores caiu lá, eu não vi, não coloquei de propósito, porque realmente é um grupo de pastores. Então, não precisava fazer nenhuma brincadeirinha lá, mas também não tinha nenhum problema. Era algo tranquilo, suave. Já tinha colocado para outras pessoas, publicamente, todos sabendo que era eu. E aí, eu só vi uma mensagem de um pastor aí, não interessa saber quem ele é. Mas, isso aqui eu pensei que, ao ver o meu videozinho lá, minha brincadeira, eu pensei que isso aqui era um grupo de pastores. Aí foi um outro lá, colocou uma carinha, um emoji de espantado. Desse jeito, olha a cara. Abaixo do comentário do outro pastor. Eu demorei algum tempo para perceber aquilo, a hora que eu vi aquilo. E eu sou livre para o Evangelho, eu tô me lixando para pastor que não é pastor, para pastor que não está aí no amor no próximo, que está preocupado com essa coisa que eu estou falando aqui de justiça própria, reputação própria do Evangelho, de falsa moralidade espiritual. Eu peguei na hora, gravei um áudio naquele grupo ali e passei. Olha, vocês me desculpem se eu peguei e escandalizei os senhores pastores com esse vídeo, com essa brincadeira. Se eu assustei e escandalizei. Aí um outro lá ficou sem gracinha. A mim não, irmão, a mim não. O outro foi no meu particular para saber quem eu era. Nem me conhecia. Eu falei, obviamente, lá no grupo, né, que sendo um grupo de pastores aqui, não foi proposital.
uma brincadeira aqui, porque aqui não é um grupo para brincadeira, é um grupo de coisas sérias e de homens sérios. Mas se caiu aqui então, era só entender que foi algo que caiu sem a pretensão de ser colocado. Então se entendia aquilo e nem dava moral, mas fizeram questão de colocar. Eu pensei que aqui fosse um grupo de pastores. E recebeu na hora, né? Comigo é assim. Entendeu a lei da vida? Escuta na hora a verdade do Evangelho. Escuta a verdade do Evangelho pela boca de um homem que não teme ser perseguido pelo Evangelho. Porque esse que ressuscitou no domingo, pela manhã, com ele eu também fui ressuscitado. A minha consciência foi ressuscitada. As algemas que me prendiam não me prendem. Nem as do inferno, nem as da religião, nem de homem, nem de principado algum. A não ser da potestade maior e divina, que é de Deus. Esse governa sobre todos. Esse detém todo o governo. Então é isso. É estar preparado para a sua reputação ser questionada quando você ousar falar da verdadeira ressurreição. O que eu vejo é que essas pessoas usam dessa falsa moralidade para se disserem que são íntegros diante de Deus, mas que nessa falsa moralidade por causa da religião, essa falsa moralidade, eles não expressam o verdadeiro amor, que é o amor de amar aos próximos sem barreiras. Não, eu amo esse aqui porque ele é da minha igreja, então eu amo ele. Aí dizem, não, eu amo todo mundo, eu amo os outros. Ah, mas não ama não ama. Eu amo o pai de santo. Então traz o pai de santo para sua casa. Ah, o demônio vai me pegar. Para de besteira. Ah, é porque o homossexual vai para o inferno. Vai para o inferno, você não sabe o que você está falando. Você não entende do Evangelho, você não sabe vírgula do Evangelho. Ah, mas está escrito, vai entender o Evangelho, vai buscar o Espírito Santo, vai escutar a voz do Espírito Santo. Tem gente que está julgando pessoas dentro do altar. Nossa, meu Deus do céu, quanta gente ignorante que nós temos na palavra de Deus, que a palavra de Deus mostra que existe nessa época. Por isso que o amor está se esfriando, é por isso que nós vemos tanto partidarismo, é por isso que as pessoas estão preocupadas em restaurar a nação, em restaurar o Brasil, em botar presidente evangélico, e não sei mais o que. Estão esquecendo que Jesus disse, logo depois que ressuscitou lá, em Atos dos Apóstolos, antes de subir para o céu, quando questionava, o Senhor vai restaurar a Israel? Ele disse, não compete, porque não é o Israel a ser restaurado é o espiritual. Coloca o teu coração no céu, viva no céu. É para lá que você vai. Muda a mente. Muda isso aí. Amém, meus queridos? Eu espero verdadeiramente que algo de bom acerca da ressurreição de Jesus possa ter entrado no teu coração nessa noite, como o Senhor tem falado ao meu coração, mas que também entre profundamente, principalmente, nessa casta de religiosos, que são os religiosos da ressurreição e da Páscoa, somente do povo do ovo, do comércio e do mercantilismo, que estão fazendo uso do mercado dentro da igreja, mercantilizando tudo ali, aquilo que se diz ser sacro, sagrado, vendendo as mesmas indulgências que se vendiam na era ali da Idade Média. Né? E Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu espero verdadeiramente que você tenha entendido essa mensagem do Espírito Santo, que a Páscoa, ela é a morte de Jesus, mas é a minha morte. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza carnal. É a ressurreição de Jesus, e se eu não morri em Jesus, eu também não participo da ressurreição dele. Vocês estão entendendo? É simples assim. Não é dogma religioso, não é imposição, não é doutrina religiosa. É evangelho simples. Amém? Vamos orar? Aproveitar esse instante para continuarmos a orar por todos os povos, por todos os conhecidos nossos, aqueles que você conhece, aqueles que você desconhece, mas orarmos de uma forma geral, para que a graça de Deus esteja sobre essa nossa nação, sobre este planeta chamado Terra, esse planeta que é um grãozinho de areia no universo. Que Deus olhe para ele com misericórdia, e que da mesma forma que houve uma permissão de que tudo isso que está acontecendo venha acontecer, ele venha abreviar muitas coisas ruins que isso está trazendo. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus,
Nós te louvamos nesse instante, te glorificamos e a minha oração é que a tua palavra que entrou nos nossos corações fiquem firmes aí. Fiquem firmes para que seja agora colocada na vida, na prática, do dia a dia. Para que essas pessoas que escutarem para onde este evangelho for anunciado, pessoas sejam transformadas por ele. E que a tua palavra encontre agora, meu Deus, corações obscurecidos e cauterizados. Ilumine, liberte, ó Deus. E que essa Páscoa, que é a ressurreição do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, é a Páscoa de um novo tempo, é a Páscoa que nos prefigura e nos espera para novos céus e para nova terra. Deus, guarda, mais uma vez nós te pedimos, ó Deus, a todos que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, bombeiros, SAMU, profissionais da segurança, profissionais que estão envoltos na área da saúde, colaboradores de todas as formas, ó Deus, pessoas que estão trabalhando, ó Deus, na ciência para a elaboração de algo poderoso, ó Deus, que venha, Pai amado, ser uma cura também que o Senhor promove através da ciência deste mal. Eu te peço isso em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos dê uma noite protegida e guardada pelo Teu Espírito Santo. Guarde a cada um de nós. Nós continuamos aí, meus queridos irmãos, no dia a dia, durante as nossas ministrações, em nome de Jesus, esteja orando uns pelos outros, que a graça e a paz do Senhor tenha entrado na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, até a próxima.